Outro olhar. A apresentação: Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje vai tratar de algo presente no trabalho, na política, na vida, como as pessoas exercem poder, como constroem confiança, como influenciam decisões. Porque alguns líderes convencem mais e melhor e outros menos. O que há de psicologia, de carisma ou de oratória nas relações que constroem as tramas do poder. Em 2 décadas convivendo com lideranças, especialmente na política, o nosso convidado percebeu padrões muito concretos, formas de se posicionar, de organizar argumentos, de lidar com tensões e de usar a persuasão também. Esses aprendizados estão reunidos num livro que mostra como tomar decisões melhores e entender a lógica das relações de poder. Decifra os códigos invisíveis, a chave para decodificar estratégias e manipulações do poder. E hoje ele está aqui então para nos ajudar a decifrar um pouco sobre tudo isso. Seja muito bem-vindo, Leonardo Godinho. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Kleber. Obrigado por me receber e por me dar essa oportunidade. Imagina, a oportunidade é nossa. Me conta, 20 anos decifrando, tu decidiu escrever um pouco sobre isso. Um conjunto de amigos vinha me dizendo, né, às vezes a gente conversava sobre o processo eleitoral, sobre como a opinião pública ia se moldando, né, e o pessoal dizia, por que tu não escreve? Por que tu não escreve isso que tu explica pra gente, né? Então, isso começou a acontecer mais, com mais veemência, assim, depois do processo eleitoral de 2022, e aí eu comecei a reunir. Sempre gostei de escrever, sempre trabalhei com política esses 20 anos, e aí fui reunindo tudo que eu tinha escrito, e aí comecei a organizar o pensamento, né, em formato de livro, e tentando mostrar para o eleitor, tentar fazer um exercício que a gente faz na ciência política, que é enxergar aquilo que está por trás do que é dito, né? O pano de fundo, né, e não só Isso. na frente do palco. Exatamente. Conta pro ouvinte um pouco da tua trajetória, resume aí, Godinho, que te motivou, a tua trajetória de bastidor, que te motivou a escrever esse livro. Eu comecei na militância política, 20 anos atrás, fazendo campanha de rua mesmo, panfletagem, e aí comecei a me interessar, fui procurar me especializar, aí na época era o curso de ciência política, eu estava militante mesmo, na rua, ia para ponto de fluxo, sinaleira, entregar. E por gosto pessoal também. Por gosto pessoal, fui me interessando, aí acabei indo para uma faculdade de ciência política, lá aí eu tinha um outro trabalho que eu financiava a minha faculdade. Aí teve uma época que eu pensei, não, vou ter que viver disso, né, então vou tentar conseguir um trabalho na área. Aí eu consegui um estágio na Câmara de Vereadores, fui estagiar com um vereador que na época era um militar da reserva, ele tinha sido presidente do Geraldo Santana. E aí ele me apresentou a vida partidária, assim, porque eu nunca tinha tido, né, e aí na época eu conheci o que hoje é deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni, conheci o ministro Onix, né? E aí eles me convidaram para participar da juventude, aí eu comecei a sair um pouco mais da militância de campanha de rua e começar a entrar mais para os bastidores, para acompanhar a estratégia. Então eu fui desde o nível operacional, tático, e assim eu fui, e por interesse mesmo, assim, então acabei me especializando, o ministro Onix, junto com o Henrique Sartori, que é o prefaciador do livro, me abriram uma oportunidade de estudar comunicação política na Alemanha, então eu fui... lá. Sim, fui estudar em... Henrique Sartori, que é doutor em ciência política. Isso. E aí... Isso é educação. Sim. E eu fui para Gumensbach. Os partidos na Alemanha, depois da guerra, eles eram obrigados a montar fundações que disseminassem a liberdade. E aí o Partido Liberal lá na Alemanha
fundou a Friedrich Naumann, e eu tive a oportunidade de estudar lá, e aí voltei com essa carga de bastidor, com vontade de trabalhar mais bastidor. Acho que até no início ali da militância até pensava em concorrer, e aí uma vez o ministro Onix disse, cara, fica no bastidor, porque a gente precisa de quadros, de pessoas que trabalhem. É uma carreira também, o bastidor da política. É isso. Chefes de gabinete, assessores, também assessor de comunicação, emprego político, nada, é a carreira profissional. Tanto é que tem muita gente aí com 30, 40 anos, 20 anos. Sim, isso. E aí eu fui me especializando, aí depois em marketing político, aí fui buscando algumas pós-graduações, e aí fui sempre estudando. Em 2018 foi a primeira eleição assim que a gente teve mais, ficou mais a coordenação mesmo da campanha para mim, que foi a campanha do deputado Rodrigo. A gente ficou na primeira suplência, depois... E aí veio a outra que foi o mais votado do estado. O mais votado dos estados. Então, se tivesse também uma campanha de primeiro suplente e de primeiro colocado. Exato, é uma experiência interessante, e ali a gente conseguiu. E aí o legal disso é que eu comecei entregando panfleto, então quando a gente pensa na estratégia, por ter sido operacional um dia, a gente sabe como é que faz toda a diferença, entender toda a cadeia, né? E aí eu pensei no livro em trazer, aí claro, muito mais esse olhar de ver o jogo acontecendo e como que... Porque voltando para 2022, muitos amigos diziam assim, a gente não perdeu por um projeto melhor, a gente perdeu por um melhor enquadramento, né? E aí aquilo ficava para mim muito latente, muito preocupado, porque eu tenho grandes amigos que são de centro, tenho amigos de esquerda também, mas amigos que penderam pela narrativa, que optaram no voto na esquerda pela narrativa. Então precisa ter alguma ferramenta, alguma coisa que traga para eles esse outro olhar, né? O que é que está acontecendo aqui? E aí a gente chega no livro, e ali eu falo dos 7 elementos, né? Que o Decifra, ele é discurso, imagem, né? Discurso, estratégia, comunicação, imagem, força, retórica e ação. Então são 7 elementos que, quando usados em conjunto, eles apresentam um pacote de convencimento pro eleitor mais consistente, né? Então se tu peca em algum deles, tu às vezes acaba errando a tua narrativa. Há muito tempo soube usar esse pacote. Exatamente. E na eleição, sobretudo, né? Então a gente vê hoje o Lula botando sigilo em cima dos gastos da Janja, né, para a COP30. Então, ele tem vários discursos dele da campanha dizendo que não ia haver mais sigilo, que ia acabar tudo. Então, assim, as pessoas foram se convencendo com aquela construção mesmo, né? Que eu digo que são esses 7 elementos que compõem essa forma da esquerda se comunicar, né? E aí aqui eu trago alguns exemplos. E tu falaste do discurso, né, Godinho? O discurso, inclusive, mentiroso, né? Ele tem às vezes a mentira persuade mais fácil até, né? É isso. E aí eu tenho... Na pandemia, eu acompanhei muito de perto, assim, a gestão federal no ponto de vista técnico, né, do envio de recursos, do reforço das UTIs, e como pessoas próximas a mim diziam assim, ele atrasou as vacinas. E aí a gente vacina, o Brasil vacina 24 dias depois que a Inglaterra produtora de vacina. Então não houve atraso nas vacinas, nunca houve esse... Ficou que houve. Mas ficou que houve, e isso foi... erro da comunicação. Exato. Então eu acho que a nossa grande derrota, e eu também fiz muito preocupado, eu sou um militante de direita, não escondo. Exato. Então também muito preocupado com o que a direita vai fazer com os seus erros, né? O que a direita vai... Então eu proponho algumas reflexões, inclusive para a direita, né? Quer dizer... Do tipo, como é que a gente perdeu a eleição? Eu estava participando de um seminário para treinar alguns vereadores e prefeitos da direita no interior, e eu propus uma primeira reflexão, né, na abertura do seminário. Por que vocês acham que a gente perdeu as eleições? Todos. Né?
porque manipularam as urnas, né? Eu disse, não, gente, um passo antes, por favor. Então, assim, onde é que a gente errou no ponto de vista da comunicação, né? Então, teve vários momentos, e aí acho que no fim da campanha a gente tenta buscar essa narrativa, mas não tinha mais essa lição, mas não tinha mais. Então ele pede desculpas pelas coisas que fala, né, de uma forma impensada, e aí eu digo no livro, né, a gente tem que cuidar absolutamente tudo, né? Quando a gente quer convencer alguém, a nossa narrativa tem que estar redonda, a gente tem que cuidar, impulsividade, uma série de coisas. E tu fala aqui, tem das várias partes, comunicação e conflito, né? Que foi um caso ali, claro, durante o governo Bolsonaro. Sim. Uma comunicação de conflito, basicamente. Isso. Às vezes precisa também, mas não só, né? Eu acho que precisa, eu acho que a gente tem decisões, a gente que trabalha com campanha, a campanha de Alvorada, por exemplo, teve um determinado momento em que havia um conflito ali que a gente precisou... Lá nós estivemos do mesmo lado. Acabou vitorioso. E aí ali havia um ponto de tensionamento em que talvez conflitar fosse o caminho, e que foi a decisão que o grupo acabou tomando, confrontando o terceiro candidato, no caso, né, que vinha subindo ali. E bom, a decisão foi acertada, mas quando a gente está no governo, quando a gente é governo, a gente precisa buscar uma linha de diálogo com a imprensa, não tem como ser diferente. Eu concordo que às vezes a gente não pode sucumbir às vontades da imprensa, tudo mais, mas a gente tem jeito para fazer. Eu sou um cara muito conciliador, né? Então eu acho assim, o embate, o conflito, ele tem que ser no último momento, né? Eu acho que daqui a pouco, com alguns veículos que tensionavam muito, ok, mas o trato com esses profissionais da comunicação, com o cotidiano da informação, né? Acho que na pandemia a gente perdeu muito por achar que outros líderes políticos ascenderiam com as narrativas, e a gente acabou tomando decisões equivocadas do ponto de vista da comunicação. O Godinho, eu te disse já um dia, tu tem experiência como gestor de campanha, né? Queria até fugir um pouco estrito senso do teu livro, mas campanha como governo, como mandato, campanha sem uma gestão, porque tem muita coisa para gerir numa campanha, né? E muitas vezes a gente cuida, a comunicação, fiz uma boa coligação, o candidato é bom, mas não tem quem governe a campanha. Exato. E dá chabu, né? Dá chabu, sim. Porque eu sempre digo, eu nunca uso a expressão, eu tava falando aqui de Alvorada, né, e aí eu nunca digo assim, o fulano, sabe aquele assessor que diz assim, eu elegi fulano? Isso. Eu evito ao máximo, eu não gosto, porque não é verdade, não é um trabalho meu, não é um trabalho de um componente isolado, né? Então a gente, na campanha, e aí assim, na campanha de 2018, por exemplo, nós éramos muito poucos, fazendo muitas coisas, né? 2022, a gente conseguiu lá 16 mil votos na campanha do Rodrigo, né? 16, 17 mil votos. Faltaram 500 votos. Na campanha de 2022, nós não éramos muitos, mas nós éramos mais, né? E nós tínhamos as áreas melhor estruturadas. Então a gente tinha o time de divulgação na rua melhor estruturado, a gente tinha a nossa comunicação já mais redonda, mais madura, aí nós tínhamos o financeiro. Então ali coube, de fato, fazer a gestão do todo, porque se a gente tem uma boa comunicação, em Alvorada foi o exemplo, né? Nós conseguimos nos viabilizar financeiramente, a nossa comunicação estava funcionando, mas num determinado momento a gente viu que a nossa mobilização de rua não estava bom, a gente precisou ajustar. Tá o tempo inteiro medindo. É o tempo inteiro medindo, eu sou um cara eu gosto muito de dados, né? Então eu gosto de ver pesquisa, eu gosto de ver como é que estão as coisas. Eu não me baseio só nisso, porque campanha é muito aquela coisa da rua. Notado, né? Exato. Então a gente tem que ter, com certeza, um controle sobre esse todo, sobretudo para deixar o candidato ser candidato, né? Que acho que foi a grande diferença de 2018 do Rodrigo para 2022, é que ele pôde ser candidato em 2022, né? Porque aí, de fato, coube ao time tocar a estrutura da campanha, porque é uma empresa, né? Tu ganha o CNPJ, né? Tu tá falando do Rodrigo Lorenzoni, como um produto, embora tu tenha envolvimento de militante, de amigo e tal, mas é isso, né? Às vezes a pessoa vê lá o político, né? E não vê
um mercado de trabalho, inclusive, que tem atrás disso, a quantidade de pessoas competentes para gerar toda essa percepção. A gente buscou um bom advogado, porque a gente sabia que era uma candidatura visada, então a gente buscou um bom contador, porque sabia que não podia ter problema de... Então a gente tinha... Eu entrei nessa... Eu brinquei em 2018 já, a gente entrou na campanha e eu pedia para ele assim, tem uma amiga nossa, a Flávia, que faz a nossa contabilidade, faz tudo, né? Todos os registros, tudo. Eu brinco, se alguém pede alguma coisa e não encontra, se ela não tem, é porque não existe, né? Ela é a nossa guardiã, organiza tudo. Eu disse assim, eu só entro nessa brincadeira se for com ela, né? Porque ela é... Não, o chato do documento. Exato. E a gente consegue sucesso, eu atribuo muito sucesso sempre às coisas planejadas, com estratégia. E claro que às vezes, no meio do caminho, a gente precisa mudar o curso das coisas, né? Tem uma frase do exército de Israel que eu gosto muito de falar, que é: se tu tá olhando no mapa, né, e tem um açude no teu mapa, né, não é porque tem um açude no mapa que tu vai te atirar na areia e sair nadando, né? Então é sempre o mapa e o terreno, né? Tu tem que estar sempre medindo para ver onde é que vai dar. O Godinho, noutra parte do livro, que eu também tinha separado aqui nas perguntas, tu fala sobre a imagem como argumento, né? O figurino do poder, a cenografia da mensagem, a decodificação estéticas, né? Porque essa disputa sempre da imagem e a força persuasiva, né? Da imagem, da aparência. E também tem um trilho muito grande de aprendizado para quem queira fazer política, ser candidato. O que não significa ser todo mundo igual, né? Mas encontrar Eu acho que precisa encontrar o seu estilo. Eu sempre digo, para mim vocês hoje são, aqui na Critério, são os que mais sabem trabalhar isso, assim, que é entender o candidato e não modificá-lo, né? Eu não gosto muito dessa coisa do marketing político que ficou uma pecha, né, de que uma coisa meio pejorativa, né, que pegam um candidato, embalam ele de um jeito e aqui não é isso, né? Então eu lembro que quando a gente fez pro Rodrigo, fez pro Douglas e para outros que vocês nos ajudaram a montar, né, a questão dos arquétipos, né, eu gosto muito desse método de trabalho. Levei lá pra Guaíba, tô com a Claudinha lá, né, então pra tentar organizar ela, porque justamente isso, né, não é todo mundo igual não consegue se diferenciar, né, e como tu trazer apelos, no caso visuais, a Manuela, para mim, na campanha presidencial, foi um erro terrível, né, que quando ela foi em 2018, né, transformaram ela numa senhora, né, e é completamente, a gente que é do Sul, que conhece muito ela do cotidiano, né, sabe que aquilo era uma construção imagética completamente... Veja, a gente nem lembra que ela foi candidata quase. E é uma pessoa visível no estado, exato, aquela eleição e nem se lembra. Exato. E eu lembro dela fazendo um pré-eleitoral muito conectada com as suas raízes, né? E aí ela vai para o plano nacional e eles transformam ela numa imagem empacotada, um troço... Então, a Claudinha agora, eu comecei a fazer o trabalho com ela, tô lá... Que é a vice-prefeita de Guaíba, tô lá já faz uns 100 dias, e a gente tá organizando uma série de aspectos na construção da liderança dela, para fazer com que as pessoas enxerguem a liderança dela como de fato no fundo, deixa esse líder mais confortável. É isso. Isso se enxerga assim. Eu digo às vezes, Godinho, que o nosso trabalho na comunicação política é mais de psiquiatria do que de comunicação. Exatamente. Às vezes é isso, quando tu deixa a pessoa ciente dos seus defeitos. É isso. Os superáveis e os insuperáveis. Isso. Né? Ela fica mais confortável. Tá, este cara sou eu. Exato. E foi o que eu disse pra ela. Ela disse assim, tu vai me dizer que eu não posso usar vermelho, né? Eu disse assim, uma bobagem isso. Eu disse assim, não vai usar vermelho e perdeu a eleição igual, o que adianta, né? Tem um monte dessa. Daí até vou escrever um livro sobre isso. Não pode cruzar os braços. Gente... Cara, tudo depende do... O saudoso Francisco Ferraz, ele dizia, né? O nosso produto, ele tá vivo e se mexe, né? Isso é um problema, né? Às vezes. Eu me lembro que o Sartori, quando me convidou para ser secretário de comunicação, ele disse, não me mude. É um baita briefing, né? Que ele tá dizendo, é aquilo mesmo, é o gringo da colônia. É isso. Eu me lembro que eu recebia, Godinho, até conversando contigo, muitas sugestões de agência, de pessoas da
querendo me trazer um plano que seria adequado, sei lá, pro Antônio Brito ou pro Eduardo Leite, Exato. mas que não combinava com aquele personagem. Exato. Eu não Exato. podia violentar porque não ia funcionar. Exato, exato. E aí isso a gente sempre fez, eu sempre cuidei disso, eu sempre digo, em todas as campanhas tem que ter o guardião da estratégia, né? Que é justamente blindar aquelas excelentes ideias que vão chegando no meio da campanha. E às vezes na hora da crise, então, elas brotam. Elas brotam e tem sempre alguém com uma solução, né? Tudo errado. Eu tenho a solução, aí vem um troço que muda completamente a estratégia, às vezes é complicado. E eu digo pro candidato, na última linha ele pode ter coordenador, não sei o que, mas quem manda na campanha é o cara. É isso. Se o candidato claudica na estratégia, nas ideias, começa a desinteresar. É isso. Né? Isso sempre foi uma coisa que eu primei, assim, por ouvir o candidato, né? Eu lembro que teve um episódio do Douglas na última eleição, a equipe organizou o caminhão para ele ir no caminhão, tava tudo organizado por uma grande carreata na rua e tal, não sei o quê. E aí chegou na reta final e ele disse, não, eu vou na calçada. O caminhão vai na rua, eu vou na calçada cumprimentando as pessoas. É o candidato, né? Deixa ele ir na rua. Eu vi a intuição dele. Exato, é o termômetro, né? O Rodrigo, eu sempre, quando eu chegava nos momentos de maior tensão com o Rodrigo, assim, eu dizia, mas eu sou responsável por isso, né? Ele disse assim, não, em última análise sou eu, né? Então vamos pela minha decisão. Por sinal, essa vitória em Alvorada foi pouco analisada pela imprensa gaúcha, mas ela é marcante, né? Marcante. Porque um candidato do PL, jovem, na região metropolitana, nessa cidade tão simbólica como é Alvorada, né? Sabe que, para mim, Alvorada é uma eleição que a gente acertou, não só foi um ano de acerto. E porque a gente, foram 4, na verdade, se a gente for pensar bem, porque o Douglas perde, e aí a gente para ver ali, por que perdemos, né? Perdemos por isso. E a gente trabalha 4 anos. Então a gente manda o Douglas para Guaíba para ser secretário de assistência social, pegar coisa da comunidade, assistência social, estofo para... Com aquela preocupação que ele não se desgarrasse. Da identidade de lá. Aí ele cria o restaurante popular em Guaíba, junto com a Claudinha lá, com o Maranata. Aí ele termina a gestão, ele faz 1 ano lá, a gente traz ele para Porto Alegre. Então ele vai ser adjunto do desenvolvimento econômico do Melo. Então faz o ciclo em Porto Alegre e aí entra no eleitoral, né? Ou seja, ganhou um ciclo de gestor. Exato. Ele não tinha, né? Porque o que a gente entendeu, o nosso grupo político, né? Muito mais do que discurso, porque discurso eu posso fazer, né? Vou sentar aqui e vou dizer para ele, fala isso aqui. E ele sentou e fez, né? Exato. 2 passagens teve entregas. Teve entregas nas 2, ele cuidou aqui do microcrédito para muitas pessoas. Então a gente, e concomitante a isso, a gente também sabia que a gente precisava de alguma forma nutrir em algum aspecto uma candidatura outra de esquerda. Então tinha aquelas rodadas de conversa sobre as possíveis coligações, né? E a gente comentava, precisa manter o Schumacher no jogo, porque é a forma que nós vamos ter de chegar, botar a mão na taça. O dilema da eleição de um turno só. Exato. Mas foi... E de fato, a gente rompe com 30 anos de um grupo político lá, né, numa eleição muito acertada, muito... De uma troca de grupos, né? Um, outro... Isso, o grupo... Isso, era uma... Quando eu digo assim... Isso, havia uma alternância, claro, né? Sempre os mesmos, né? E a gente trabalhou isso na campanha. Isso, foi muito bem trabalhado. E aí eu lembro que... O slogan, acho que era algo como dá pra fazer diferente, algo assim. E aí eu lembro que a gente estava Você estava, acho que no Caldeira, porque tinha dado a enchente aqui, na PUC. Na PEC no PUC. E aí eu lembro de ter visto o slogan que vocês criaram, né? E eu pensei, vai ter que dar. Foi uma vitória legal. Eu não queria deixar de te ouvir, a gente já está indo para o final, mas sobre os bastidores, o que tu chama de códigos de conduta, né? Códigos ocultos, perdão. Uhum. O que tu quer dizer com isso? O que tu conta, ensina no livro sobre isso? Na verdade, foi o jeito de escrever que eu falo sobre... existem marcadores que a esquerda usa muito. Então, quando ela fala assim... quando ela vai defender uma tese e ela usa o termo justiça social, isso é um código, né? Porque ela te empurra
para um campo que, se tu é contra, tu é um cara desumano. Né? Então são esses códigos que... Então, quando a esquerda agora, por exemplo, teve a operação no Rio, a primeira coisa que eles fizeram foi... Não, tratou-se de uma chacina. Todos sabemos o que é uma chacina e não há como defender uma chacina, né? Então, quando eles fazem esse tipo de uso de palavras-chave, na verdade, os códigos são esses, as marcações são essas, né? Então, quando eles chamam o Bolsonaro de genocida, tu já limita o campo de quem vai defendê-lo, inclusive. Então eu digo no livro eu cito alguns, né, alguns exemplos, e a forma como eles usam isso, né? Então, quando eles dizem que aborto, por exemplo, é uma questão de saúde pública, né? E vai se repetindo, e os meus colegas jornalistas repetem, né? E aí agora, essa semana a Manuela nos brindou com um curativo descartável. Assim. E aí essa semana a Manuela falou que a ciência está a serviço sempre de um projeto de poder, mas há 4 anos atrás a ciência é que mandava todo mundo ficar em casa e... Esse uso loucura, de ciência como commodity quase é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Então esses são os códigos, de ciência é um perigo. É um perigo, exato. Várias vezes na história... Então são esses os códigos, é como eles usam determinadas palavras para blindar o debate, né? E não permitir que tu avance no contraditório. A criação da linguagem, vários momentos do livro tu fala isso. Exato. Que é isso do pano de fundo, né? O que não está aparente ali. Isso. Os caras que defendem o pobre e alugam uma embarcação lá na Amazônia. R$10.000 por dia. Por dia. Pois é. Mas, professor, me diga o que tu tá vendo para o ano que vem. Quero te ouvir primeiro para a gente fechar sobre Brasil. Isso porque quando eu falo aqui de comunicação política, teoria política, eu adoro, mas no final, se eu não falo de eleição, é igual futebol, o povo reclama. Não queria te ouvir. Primeiro sobre o país, como é que tu tá vendo o cenário? Eu vejo com muita dúvida. Eu tenho muita dúvida. Eu acho que a gente... Sentiu um pessimismo nessa dúvida aí para um cara que é de direita, é isso? Eu tenho muito receio dessas brigas por poder interno. A direita é uma brigalhada só. Pois é, então eu sou um cara que sempre busca o diálogo. Eu acho que existe um grupo que tenta de algum jeito se adonar da direita, e eu acho que isso é um problema, né? Eu acho que isso tende aí sim eles fazerem o que a esquerda chama, né, de defender o lado do extremo. Então isso me preocupa muito. A gente precisava ter um processo de diálogo no entorno de uma candidatura viável, e que a gente já pudesse começar a trabalhar em torno disso, né? No âmbito nacional, eu vejo o Lula fazendo todo o tema de casa necessário. Então ele anula o Boulos, a alternativa pela esquerda, ele coloca para dentro do governo. Então eu vejo ele jogando. Eu tenho todas as discordâncias possíveis do Lula, mas como bicho político, claro, ele é uma águia, né? Então eu acho que teremos problemas nacionalmente, se não conseguirmos nos reorganizar. E aqui, meu caro, o jogo está mais ou menos organizado, uma candidatura de direita, uma do governo e uma de esquerda, por aí, se bem que agora tem Juliana Brizola aí também no cenário. Pois é, a gente tem aí, aqui a gente pode ter, eu não sei, eu tenho olhado e tenho percebido, e eu não sei se a gente não vai ter aqui eu tenho sempre conversado com os amigos e dito o seguinte: se a gente piscar, a gente entrega pro PT no primeiro turno. Qual é o meu raciocínio? É o Tarso em 2010, certo? Aconteceu com o Fogaça. Então ali a galera se desorganizou e nós piscamos e foi no primeiro turno. Então ali foi um problema. Acho difícil ter um elemento na esquerda que faça essa conversão, né? Mas pode acontecer de dar Eu não sei se a direita vai conseguir se organizar de forma a colocar as suas candidaturas após. E eu não sei, Gabriel, não tô vendo muito futuro na campanha dele. E a candidatura do Zucco? É uma candidatura forte, mas é isso. Eu não sei o quanto ele está conectado de fato com o bolsonarismo, de forma que ele já não se afugente do segundo turno, entende? A sensação que eu tenho é que existe um cenário para uma terceira via. Um cenário latente no Rio Grande do Sul para uma terceira via.
Leonardo Godinho, muito obrigado. Eu fui conferir aqui durante a entrevista, já está na Amazon, por exemplo, né? Para quem quiser pesquisar lá pelo teu nome, Leonardo Godinho, IP das letras, Decifra, os códigos invisíveis. Obrigado, meu caro. Sucesso aí na caminhada e nas eleições de 2025. Estaremos juntos com certeza. Algumas com certeza. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.